Atos dos Apóstolos, capítulo 27, verso de número 13. Glória a Deus. Encontrou, diga amém. Diz assim na minha versão: soprando brandamente o vento sul, e pensando eles ter alcançado o que desejavam, levantaram âncora e foram costeando mais de perto a ilha de Creta. Entrando não muito depois, desencadeou-se do outro lado da ilha um tufão de vento chamado Euroarquilão. E sendo o navio arrastado com violência, sem poder resistir ao vento, cessamos as manobras e nos fomos deixando levar. Verso 23. Porque nesta mesma noite, diz Paulo, um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, é preciso, é necessário que compareças em Roma perante César. E eis que Deus, por sua graça, te deu todos quanto navegam contigo. Portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus que sucederá do modo por que foi me dito. Verso 26. Porém, é necessário que vamos dar em uma ilha. Avança um pouquinho, capítulo 28, verso 1. Uma vez em terra, verificamos que esta ilha se chamava Malta. Somente até aí. Repousa a Bíblia aberta no teu colo. Vamos orar mais uma vez. Pai, nós te damos graças por essa palavra. E temos a convicção, Pai, que assim como esta palavra falou ao meu coração nesta tarde, vai falar ao coração da tua igreja também. Nós expulsamos todo espírito contrário deste lugar. Somente o doce Espírito de Deus tem autorização e é bem-vindo nesse lugar. Todo aquele que está sentindo alguma coisa, receba do alto a cura agora, em nome de Jesus. Nós precisamos, queremos, ansiamos e desejamos ouvir as tuas orientações. Portanto, meu Pai, meu Deus e meu Senhor, fala conosco. É a oração que fazemos em nome de Jesus, e quem crê diga amém. Amém. Graças a Deus. No ano 60 depois de Cristo, Paulo é enviado para Roma, a seu pedido mesmo. Ele estava na época prisioneiro de um rei chamado Festo, nós já pregamos aqui sobre isso. E a seu pedido ele é levado a Roma, diante de César. E através dessa frágil embarcação adrimantina, Paulo e mais 200 homens, 250, 70 homens, eles vão costeando o litoral para tentar evitar uma tormenta, porque estando eles próximos ao litoral, seria mais fácil ancorar, aportar em algum lugar. Havia um mapa náutico, uma carta náutica, de onde eles estavam, até chegar em Roma. Eles estavam em Cesareia Marítima, que fica no mar Mediterrâneo. E a Bíblia então diz que eles começam essa viagem. Paulo é um prisioneiro, Paulo está algemado, Paulo está amarrado no porão do navio. E esse navio então vai caminhando em direção a Roma. Mas a Bíblia diz que ele começa a enfrentar algumas dificuldades. Eles vão ali costeando o Mediterrâneo, até que, segundo o texto que lemos, um grande vento, vento do norte, um tufão, que tem até nome, Euroarquilão, atinge a embarcação e tira eles da rota, tira eles do destino, eles se perdem. Se você tiver a oportunidade de ler em casa, com mais tranquilidade, com mais vagar, vai perceber que eles se perderam completamente, eles hastearam as velas e deixaram ao léu.
14 dias de pesadelo, 14 dias de ventos fortes, de ondas fortes, 14 dias, sem saber se era dia ou noite. Tamanha era as nuvens que cobriam o sol. E depois de 14 dias, Paulo está orando mesmo algemado. Paulo está intercedendo, diz a palavra que ele recebe a visita de um anjo. Olha que coisa tremenda. Mesmo prisioneiro, querido, Deus continua a falar com os seus. Podem prender as suas mãos, mas não empreendem o espírito que está em você. Paulo então começa a ouvir Deus falar através de um anjo, e esse anjo diz a ele: Paulo, fica tranquilo, você saiu de Cesareia, vai chegar em Roma, fica tranquilo. Era como se Deus estivesse falando: Paulo, eu endosso, eu concordei com essa viagem, eu também faço parte dos planos dessa viagem. Porém, o próprio anjo ministra algo ao coração de Paulo, que apesar de ter uma rota bem traçada, eu quero crer, suprimento para vencer aqueles dias no mar, eles são acometidos por um tufão. E o próprio Paulo agora diz que é necessário passar por esta ilha. É necessário, havia um querer de Deus também se intervindo naquela rota estabelecida pelos romanos, naquela rota estabelecida pelo rei Festo. O rei Festo, junto com um centurião chamado Júlio, que era o homem, o capataz, que era o homem que cuidava dos prisioneiros, eles estabeleceram uma rota, e Deus diz: isso vai acontecer. Porém, no meio do caminho, aparece o tal do Euroaquilão. E aí eu fiquei me perguntando, porque ficou um negócio meio paradoxal. Como pode Deus dizer: você vai chegar lá, e esse mesmo Deus coloca um impedimento no caminho. Esse mesmo Deus faz com que essa rota pré-estabelecida fracasse. Como pode? A minha mente tem dificuldade de entender, porque muitas vezes eu recebo uma orientação de Deus, uma estratégia, uma atitude que preciso tomar, e Deus fala ao meu coração dizendo: filho, faça isso, haja dessa forma, decida por isso. E no meio do caminho parece que tudo deu errado, parece que nada está dando certo. Não é possível, pastor, eu pensei bem, eu sou um marinheiro experiente, eu tracei a rota, eu estou com uma bússola, e Deus disse para mim através de um anjo que aquilo era dele, que aquilo ia ser bênção na minha vida, que eu ia chegar ao destino. Mas de repente aparece um Euroaquilão. Meu Deus, que nome é esse? Nas nossas vidas, que parece que atrapalharam tudo. Pastor, bagunçou minha vida. Eu tinha um projeto, pastor, de vida, eu tinha um projeto de vida estabelecido, eu orei, e Deus confirmou em oração, através de um irmão, através de um sonho. Mas não é possível, pastor, porque agora eu me vejo perdido numa tormenta. Agora eu me vejo muitas vezes, escute, num lugar que não estava no mapa. Eles nem sabiam o nome desta ilha. Só ficaram sabendo quando perguntaram aos bárbaros que moravam nessa ilha. Então essa ilha não estava escrita no mapa náutico. Esta ilha não fazia parte dos pensamentos do capitão. Essa ilha não fazia parte dos pensamentos de Júlio, o centurião. Essa ilha não estava nos planos daquela embarcação. E eles são muito claros ao dizer que queriam chegar em Roma, levar aquele prisioneiro para ser julgado por César em Roma. E é o que acontece comigo e com você. Muitas vezes existem pontos na nossa vida, situações que nos tiram da nossa rota. E muitas vezes eu olho e digo: isso não estava nos meus planos. Mas provavelmente está nos planos de Deus. E aí quando eu entendo, não por arrazoar, não por refletir, mas quando eu entendo lendo a palavra de Deus, por que que Deus permitiu o Euroaquilão na vida de Paulo, aí eu dou glórias a Ele, por todas as vezes que eu enfrentei tufões na minha vida.
Porque quando o tufão é de Deus, o final dele é sempre melhor do que o início. E talvez você tenha feito alguns mapas na sua vida, né? Os jovens fazem muitos mapas. Vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou estudar, vou fazer uma prova, vou fazer faculdade, vou fazer uma pós-graduação, vou arrumar um bom emprego, vou comprar um carro, um apartamento, vou casar, ter filho, depois vou passear. E a gente estabelece, né, um mapa náutico fantástico da nossa navegação de vida. Porém, querido, existem questões que não estão debaixo do nosso controle. Existem variáveis incontroláveis. E eu me sinto muitas vezes perdido, como estava Paulo e a tripulação. E eu me sinto muitas vezes desnorteado. A palavra de Deus diz ao léu, completamente sem destino. Mas quando eu lembro, querido, que o meu Deus está no controle de todas as coisas, e mesmo uma situação adversa na minha vida não passa desapercebida dos olhos de Deus, eu descanso. E aí eu percebo que eu estou preocupado, enquanto Deus está no controle. E eu começo a me preocupar demais, ficar aflito, quando Deus fez uma promessa, e Ele não é filho de homem para mentir. Ele prometeu, Ele cumpre. Se Ele falou com Paulo, Paulo, você vai chegar em Roma. Não importa quantos tufões, quantas ilhas, não importa quantos problemas, quantas vezes você tenha que redesenhar o mapa da sua vida. Se Deus falou que você vai chegar, creia, você vai chegar. E eu fui procurar no desfecho desse texto algumas coisas extraordinárias que aconteceram com Paulo. E quando eu terminei a mensagem, achei 7 pontos. Eu tinha que dar um título para a mensagem, e eu não tive outra alternativa senão chamar essa mensagem de hoje de Bendito Arquilão nas nossas vidas. Você vai perceber que muitas vezes aquilo que você pensa que é o fim, aquilo que você pensa que é a desgraça na sua vida, na verdade é uma intervenção divina para mudar o quadro da tua história. Você vai perceber, querido, que aquilo que a gente enxerga às vezes como veneno, na verdade é a penicilina, é o remédio, é o antídoto de Deus. Paulo era um homem experiente, o mais proeminente pregador do Evangelho, o maior dos escritores, um homem que entregou a sua vida para o evangelismo, nem sequer se casou, se privou de ter uma esposa, de ter filhos, de ter uma geração sanguínea, mas deixou uma geração de seguidores, dos quais eu sou um deles. E Paulo teve algumas experiências extraordinárias nessa ilha, e eu quero compartilhar com os irmãos. E aí você vai entender por quê que o Euroaculão, esse tufão, esse negócio que quase destruiu o barco, que quase matou eles, foi uma bênção na vida de Paulo. Você me entende até aqui? Diga amém. Então diga bendito, Euroaquilão. Primeira coisa que eu anotei: Euroaquilão tirou Paulo, levou Paulo a um lugar que não estava no mapa, na carta náutica daquela viagem. E sabe, irmãos, às vezes Deus faz isso com a gente. Ele quer falar algo conosco, Ele quer nos ensinar algo, mas o dia a dia, as rotinas, o carrossel de responsabilidades, faz com que o nosso tempo seja completamente ocupado para apagar esses incêndios diários. E às vezes Deus está querendo falar comigo, com você, sabe? É aquele pai que quer falar com o filho, e ele está no celular, e ele está na televisão, e o pai está, meu filho, deixa eu falar com você. Espera aí um pouquinho, pai. Espera aí um pouquinho, papai. A coisa que eu mais ouço na minha vida é, espera aí! Isso está me tirando da graça. Espera aí! Estou operando. Espera aí. E às vezes o pai tem que fazer algo drástico, né? Dá um grito. Vem pra cá. Tira
E o pai às vezes tem que intervir para tirar aquela criança de um estado de letargia completa no que diz respeito à atenção ao que o pai está falando. E aí Deus faz a mesma coisa. Talvez você esteja enfrentando um euroaquilão, porque Deus quis falar com você onde você estava, mas você não ouviu, você não deu ouvido, você estava ocupado demais. Muitas vezes estava ocupado demais até com a bênção que Ele deu. E aí Ele diz para mim e para você nessa noite: meu filho, se preciso for, eu envio um tornado para te tirar do cotidiano, da rotina, da mesmice, para você parar o que você está fazendo e me ouvir. Porque, meu irmão, se tem um lugar que a gente ouve Deus é na tormenta. O meu ouvido fica desse tamanho, igual do Dumbo, quando eu estou na tormenta. Quando eu estou passando estreito, eu ouço Deus, até mesmo quando um cachorro late. Falou comigo, língua estranha. Irmão, eu interpreto língua de cão. Tamanho é o meu desejo de ouvir Deus. Era como se o meu ouvido ficasse amplificado. E aí Deus só moveu uma peninha no céu e eu já ouvi o estrondo das muitas águas. Então escute. Malta não estava nos planos de Paulo, ainda que prisioneiro, mas estava nos planos de Deus. Talvez você esteja vivendo um lugar, esteja num emprego, numa situação, vivendo uma questão geográfica, temporal, afetiva, que você disse: pastor, não era aqui que eu queria estar. A minha rota era outra. O meu planejamento era outro. O que eu combinei com a minha esposa era outra coisa. O que eu combinei com o meu patrão era outra coisa. Pastor, não era isso. E eu tenho certeza que Deus estava no negócio e Ele ainda está. Só que Ele mandou um euroaquilão, porque Ele quer falar coisa com você que você não ia ouvir onde estava. Deus quer a tua atenção. Deus quer te chamar a tua atenção. E se o vento tranquilo não chamou, fique mais tranquilo ainda. Vem o furacão de Deus. Amém? Amém? Fala para 2 ou 3 e Deus está mudando você de lugar para falar com você. Deus usa as tragédias da vida, querido, para nos levar a um lugar de intimidade com Ele. Deus usa os euroaquilão da vida para nos levar a um recôndito, a um lugar secreto, de intimidade com Ele. Amém? Vamos ler então o verso 2. Os bárbaros, estou no capítulo 28. Os bárbaros trataram com uma singular humanidade, porque acendendo uma fogueira, acolheram-nos a todos por causa da chuva que caía e por causa do... Segunda coisa que eu vejo, querido, muitas vezes a gente só valoriza aquilo que está quase perdendo. Quem escreveu Atos dos Apóstolos foi o evangelista Lucas. E o interessante é que você lendo percebe que ele provavelmente estava junto do barco. Porque ele diz: entramos, recebemos, fomos acolhidos. Ele não diz Paulo foi, ele diz fomos. Então eu quero crer que há uma possibilidade de Lucas estar junto com Paulo. E ele registra detalhes de como eles foram recebidos. Paulo era um prisioneiro e Lucas não deveria estar distante disso. E quando eles chegam a uma ilha de bárbaros, preste atenção, Lucas, ele percebe o cuidado de Deus para com a vida deles. Ele registra aí, olha, escreve aí. Os caras nos atenderam com pão de queijo e café fresco. Quando nós chegamos na ilha que a gente pensou, acabou, morremos, ilha de bárbaros. Irmão, tem alguém que gostaria de fazer um cruzeiro para uma ilha de bárbaros? Quer? Alguém quer fazer? De vikings? Hã? Então, quando Paulo chegou lá e olhou, falou: a ilha de bárbaros, estamos fritos. Os caras vieram, meu irmão, e trataram eles com uma singular humanidade. Olha o que Deus quer te ensinar nessa noite, meu irmão. É que quando você passa pelo tufão, você passa a observar mais o cuidado que Deus tem com você. Muitas vezes a gente começa a dar crédito aos livramentos, ao acaso e à sorte.
Rapaz, quase bati meu carro, que sorte. Sorte. Rapaz, olha, tinha um prognóstico aí que eu poderia estar com câncer, mas não era nada não. Que sorte. Sorte. Quando o prognóstico é câncer, aí você muda a visão. Aí o médico diz, é câncer, mas tem jeito. Aí você fala assim, é o cuidado de Deus. Aí você sente o cuidado de Deus. Então preste atenção, que muitas vezes a gente não está se apercebendo de como Deus tem sido bom para conosco. Irmão, eu só olho o copo e enxergo o que está faltando. Eu nunca consigo enxergar o que eu já recebi. Eu sempre olho para a minha vida e fico percebendo, colocando em relevo aquilo que eu ainda não alcancei. Então as minhas orações a Deus estão recheadas de necessidades e petições, quando na verdade eu teria 1 milhão de motivos para só agradecer e louvar a Deus. É impressionante como eu não estou falando de você não, talvez você se enxergue em mim, mas é impressionante como muitas vezes eu saio da graça por coisas tão pequenas, e não observo a graça que tenho recebido todos os dias. Eu fico pensando como coisas tão pequenas me tiram do sério, me tornam intolerantes, quando Deus tem um coração tolerante para comigo, porque senão já teria sido fulminado pela minha murmuração. Eu fico pensando, querido, que muitas vezes Deus permite o tufão na minha vida, para que eu olhe e veja como eu sou frágil, pequeno, limitado, e que só não estou morto porque a misericórdia do Senhor se renovou sobre a minha vida. Mas quando eu estou no meio do furacão, no meio do arquilão, eu começo a ver Deus usando vidas para me abençoar. Eu começo a ver os braços de Deus nessa terra. Eu começo a ver o cuidado de Deus para comigo. Eu começo a enxergar o como Deus me cerca de todos os lados, como Ele me protege do sol, da lua, como Deus acampa anjos ao meu redor. Deus no meio da tormenta. Eu vejo o quanto Deus cuida de mim. Então, às vezes, Deus, quando Ele percebe que tu está ficando meio malcriado, ingrato, Deus chama o euro, aquilão. Vai lá, euro, toca naquele barquinho, rapidinho. Quando ele chegar no meio, olha, irmão, bárbaro, os caras só acenderam a fogueirinha. Isso para Lucas e Paulo já foi assim, como eles são bons. Porque eles estavam há 14 dias passando frio, fome, sem luz, num navio todo arrebentado, os pedaços foram caindo, eles saíram do navio, agarrados nos pedaços do navio, irmão, lê em casa com carinho. Então agora que eles estavam quase mortos, eles valorizam o cuidado das pessoas. A Bíblia diz que a alma farta pisa o favo de mel, mas a alma faminta chama o amargo de doce. E muitas vezes precisamos viver a amargura na vida para valorizar o que Deus tem feito por nós. Quantas vezes eu fui o primeiro a murmurar de coisas pequenas que não recebi, que não ganhei, de méritos que ainda não atingi. E quando eu olho envergonhado no meio de um arquilão, eu percebo que Deus tem sido bom, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. E talvez seja isso que Deus está te ensinando, meu irmão. Mas pastor, Deus me prometeu uma família, Deus me prometeu um casamento, Deus prometeu um filho. E eu quero te dizer que o que Deus promete, Ele cumpre. Porém, no meio dessa rota, talvez Ele precise puxar a tua orelha. Bendito aquilão de Deus, que vai mudar o quadro da tua história. Você crê nisso? Diga amém. Então diga, bendito aquilão. Terceira coisa, vamos ler o verso 3. Tendo Paulo também ajuntado gravetos e atirado na fogueira, uma víbora, uma serpente, fugindo do calor, prendeu-se ou mordeu-lhe a sua mão. Quando os bárbaros viram a víbora,
presa na mão dele, disseram uns aos outros: certamente este homem é um assassino, porque salvo do mar, a justiça não o deixa viver. Porém, ele, sacudindo o réptil no fogo, não sofreu mal nenhum. Mas eles esperavam que ele viesse inchar e cair morto de repente. Mas depois de muito esperar, vendo que nenhum mal lhe sucedia, mudaram seu parecer, dizendo: esse cara é um Deus. Preste atenção, querido. Terceira coisa que o Euroaquilão está fazendo na vida de Paulo. Está fazendo com que ele testemunhe a sua humildade. Paulo era um grande profeta, sim ou não? Se fosse hoje, ele teria uma carteirinha federal de apóstolo, sim ou não? Sim ou não? Quando ele entrasse na igreja, nós íamos reverenciá-lo como um homem poderoso, um homem de Deus, um homem cheio de poder, um homem usado, sim ou não? Iríamos honrá-lo, sim ou não? Pois bem, mas depois que Paulo passa pelo Euroaquilão, ele chega naquela ilha cheia de vikings, cheia de bárbaros, diz a palavra que ele, juntamente com aqueles bárbaros, começa a juntar gravetos. Talvez fosse eu, do jeito que eu sou, metido, orgulhoso, soberbo, eu diria: por favor, Alexandre, Júlio, Marcos, vai lá catar graveto, vai lá, Paulo, catar gravetos, eu vou ficar aqui orando, porque eu sou o líder, eu sou o pastor, nada me faltará a mim mesmo. A gente é assim, irmão. A gente é assim. Quando a gente tem uma oportunidade de mandar, a gente manda. Oh, como é bom mandar. Oh, delícia, quando você fala, vai, o cara vai. É maravilhoso, sim ou não? Mas é demoníaco. É, porque no reino do céu, o maior será aquele que se humilha, aquele que serve, sim ou não? Quer ser o maior no reino? Seja o primeiro a servir. Paulo queria ser o maior no reino, por isso, ao chegar na ilha, ele sai catando. Você imagina Paulo, com todo aquele poder, toda aquela eloquência, todo aquele... Meu irmão, o currículo de Paulo era um dos melhores da época. Bill Gates era fichinha perto dele. O camarada tinha um currículo extenso, gigantesco. Ele foi ensinado, ele foi discipulado por um sábio da época. Ele era um cara de linhagem hebreia, ele tinha sangue azul. Ele frequentava as cortes, os palácios, as salas régias. Paulo era o cara da prateleira de cima, um cara que quando ele falava era um príncipe falando. Era um cara que convencia reis. E agora esse homem está ali no meio do mato, cheio de bicho. E ele está ali catando graveto para colocar na fogueira. Ele está ali trabalhando, fazendo um serviço simples. Um serviço de pequena estatura. Paulo está testemunhando a sua humildade. E muitas vezes, querido, a bênção não chega por causa da nossa soberba. Porque Deus, Ele abomina a soberba. Ele abate o soberbo, mas Ele exalta os humildes. Paulo muitas vezes é colocado como um semideus. E aqui eu vejo isso mais uma vez. Porque tamanha era a sua presença. Mas escute, apesar de ter esses atributos, apesar de ter esse currículo, Paulo era um homem simples. Eu te pergunto, lá no seu setor de trabalho, lá na sua escola, na sua faculdade, as pessoas te conhecem como uma pessoa que serve? Como uma pessoa humilde? Ou te conhecem como aquele arrogante? Aquele mandão? Aquele que quando fala, os alicerces tremem. Como é o seu apelido profissional? Como é que é? É o pateta quando está no trânsito? Como é que é o seu apelido profissional? Como as pessoas te conhecem lá no seu bairro? É a Kate Barraqueira? É o João Teme Terra? Como é que é o seu apelido lá no bairro? Que ele discute. Se preciso for, Deus vai manter você no olho desse furacão até você dobrar a tua serviço. Porque se tem uma coisa que Deus não suporta, é um homem soberbo. É um homem altivo. Sabe? Uma pessoa de dura serviço.
E quando eu falo homem aqui, estou me estendendo também às meninas, aos jovens. Irmão, em nome de Jesus, dá testemunho do Deus que você serve. E a Bíblia diz que o nosso Deus é manso e humilde de coração. Quantos servos humildes de Deus nós temos aqui para dar um glória a Deus? Então fala para 2 ou 3 aí, seja humilde, irmão. Fala com ele assim, seja humilde, senão o euroaquilão vai te pegar. Semeia humildade lá no seu trabalho com seus liderados, meu irmão. Mostra para ele que você é crente. Não é vergonhoso um chefe servir a um menor, não. Não é vergonhoso um chefe pegar um cafezinho e entregar para o empregado, não, irmão. No cristianismo isso é honroso, isso é meritório. Mostra que os seus valores não são os valores dessa terra. Mostra para ele que aqui, no nosso reino, quanto mais você serve, maior você é. Quanto mais você tem servo, menor você é. Mostra o teu valor lá no seu trabalho e você vai ver Deus cessando esse arquilhão e te abençoando. Eu vejo gente, rapaz, que ó, o cara pode estar lá na lona, mas o narizinho está lá em cima. Tá falando. Tá falando. Impressionante. Impressionante. Meu Deus. Amém, queridos? Amém. Aleluia. Vamos para o quarto ponto aí. Ainda no verso 3, não precisa nem de olhar mais, você já leu. Está falando uma coisa tremenda aí. Que Deus queria que Paulo vivesse. Deus dá uma experiência para Paulo prática. Paulo conhecia aquele texto de Marcos 16, se não me falha a memória. Que está escrito que vocês pegarão serpentes e nada acontecerá com vocês. Paulo pregava esse texto provavelmente. Paulo tinha acesso a essas escritas na época. Mas agora Paulo vai viver uma experiência prática. Sabe, irmãos, tem muitas coisas que eu prego que eu ainda não vivi. E às vezes, Deus envia um euroaquilão para eu viver aquilo que eu prego. Tem muitas coisas que a gente prega, porque eu já disse aqui, querido, que eu não prego o que eu vivo. Porque se eu pregasse o que eu vivo, minha pregação ia ser desse tamanhozinha. Eu prego o que está escrito na palavra, e eu tento viver como ela. Mas eu prego a palavra, não prego a minha experiência, eu não sou pragmático. O que eu vivo é muito pequeno, diante do que Deus tem para você, querido. A minha vida caberia num livreto de bolso. O que Jesus fez não caberia em toda a Biblioteca Nacional. E o que nós pregamos aqui é o Jesus vivo. Não são experiências pragmáticas de um pastor, de um líder. Ainda que vivamos experiências, a palavra de Deus tem mais poder do que qualquer experiência. Paulo era um homem que conhecia as Escrituras. E nesse momento Deus leva ele para uma ilha. Ele vai catar o graveto, vem uma víbora, agarra na mão dele. E os camaradas que conheciam a víbora era local, era nativa. Eles dizem entre eles, vai morrer. Vai inchar, cai duro aqui agora. Quer ver? Ó, vai começar a inchar, vai inchar, ó. E Paulo está ali com o gravetinho. Pô, víbora sacana. Tirou a víbora, rodou, jogou fora. Ele está aqui com o gravetinho. Ai, que frio. Gravetinho. Eles vão, vai morrer. Não está morrendo. Esse cara é do diabo, ele vai morrer. Ele vai morrer. Está vendo como é que Deus... Ele está querendo fugir de Deus. Porque naquela época tudo era motivo para poder espiritualizar. Então quando ele conseguiu sobreviver do naufrágio, e agora picado de cobra, os caras falam, Deus quer matar mesmo. Rapaz, Deus não perdoa não. O cara conseguiu sobreviver, e agora... e vem uma cobra e pá! É o que eles estão pensando, presta atenção. Eles estão pensando nisso. E aí Paulo não incha. Pelo contrário, Paulo senta, talvez comece a pregar a palavra. E aí eu penso, quanto eu preciso de experiências como essa. Sabe por quê, querido? São em tufões, em ilhas, em lugares onde eu não quero estar, situações adversas, que eu provo que a palavra de Deus ela é verdadeira. É ali que Deus usa uma situação adversa para me provar que Ele é fiel, mesmo quando eu sou infiel. É ali, querido, que eu provo que o que Deus promete, Ele cumpre. E Ele prometeu, querido, que nós pisaríamos a serpente, e hoje isso é espiritual.
E não morreríamos, querido, e quantas vezes isso acontece nas nossas vidas? Não apenas um bicho, mas livramentos no trânsito, livramentos de morte, livramentos de enfermidade. Deus tem livrado-nos, Deus tem nos livrado. Nós precisamos entender, querido, que essas experiências são para corroborar a nossa fé, para fortalecer a nossa fé. Não é para a gente ficar vaidoso, não é para a gente ficar soberbo, não, querido. É para saber quem é Deus e quem somos nós. Paulo, tu conhece a passagem? Conheço. É? Então pega naquela serpente ali. Eu não. Então vou te levar para uma ilha que a serpente é que vai te pegar. E assim aconteceu. Sabe, escute, meu irmão, Deus te trouxe aqui hoje, porque Ele quer que você viva experiências, coisas que você ainda não viveu, que você experimente coisas que você conhece, já ouviu falar, já leu, alguém já testemunhou, mas você nunca mais viveu, ou nunca tenha vivido. Hoje você vai viver, hoje você vai viver uma experiência nova com Deus. Ah, pastor, mas eu não posso porque eu estou vivendo uma situação ruim, eu estou em pecado, eu estou vivendo assim, assado, eu estou desviado da igreja, eu estou envolvido com isso, com aquilo. Não importa a ilha que você esteja, pode estar completamente fora da rota do cristianismo. Deus vai lá e faz uma experiência com você naquele lugar. Você está me entendendo? Diga amém. Você quer viver uma experiência com Deus? Quer viver uma experiência da palavra de Deus? Quer? Cuidado, às vezes só vivemos isso no Euroaquilão. Mas você ainda quer? Eu estou ouvindo um amém menor. Meu irmão, se o Euroaquilão é de Deus, eu me lanço nele. Porque se é de Deus é melhor de tudo que eu posso imaginar. Se é de Deus não tem nada ruim, ainda que pareça ruim para mim. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você está me entendendo? Diga amém. Então diga, se o Euroaquilão aparecer na minha vida, eu vou dar glória. Porque eu vou viver experiências com Deus. Aplauda o Senhor por isso, querido. Oh, glória! Verso 7. Perto daquele lugar havia um sítio pertencente a um homem principal da ilha, chamado Públio, o qual nos recebeu e hospedou benignamente por 3 dias. Aconteceu achar-se enfermo de uma disenteria terrível, ardendo em febre. O pai de Públio, Paulo, foi visitá-lo e orando impôs-lhe as mãos e o curou. À vista desse acontecimento, os demais enfermos daquela ilha vieram e também foram. Preste atenção, querido, preste atenção. Muitas vezes, por causa de uma mudança de rota produzida por algo que nós não esperávamos, muitas vezes, por uma mudança de direção, ocasionada por uma adversidade vindo de Deus, vai promover a outras pessoas a bênção do Senhor. Essa ilha de Malta era um lugar que provavelmente Paulo não tinha nenhuma intenção de visitar, mas a Bíblia diz que haviam muitos enfermos em Malta, sim ou não? Por causa do Euroaquilão, Paulo foi parar em Malta, e agora Paulo, estando em Malta, ele começa a operar sinais, prodígios e maravilhas. Meu irmão, se Deus tirou você da rota que você imaginava, fique tranquilo, aonde você está, é lugar que Deus vai usar você para abençoar outras vidas. Deus não te levou para essa situação à toa, há sempre um propósito do céu na sua vida. Paulo agora, ele não se apresenta como curandeiro, mas o prefeito da cidade estava doente. O pai do prefeito. E aí Paulo, vou lá orar por ele. E quando ele ora, o cara é curado de uma febre terrível. Aqui a gente fala de desinteria, a gente pensa uma coisa. Mas era muito mais grave. Provavelmente algo queria matá-lo. E de repente alguém fala, o cara curou. Curou? Fez uma fila na porta da prefeitura. Tem um camarada aqui. Quem é esse cara? Não sei. Quem chamou ele aqui? Ninguém chamou. Como é que ele veio aqui?
ninguém sabe, ele caiu aqui, ele apareceu aqui, mas ninguém conhece ele, não, ninguém conhece, ninguém tem um vínculo com ele, não, ninguém tem um vínculo, e como é que ele vai embora? Eu não sei, eu sei que ele chegou aqui, quando ele vai embora eu não sei, mas ele está aqui, está curando, vamos ser abençoados por ele. Meu irmão, tem gente precisando da bênção do Senhor onde você está, é só você estender a mão, porque Jesus faz o resto. Paulo, escute, presta atenção. Paulo era o quê? Ele estava num navio indo para Roma como? Como? A camisinha dele era laranja. Acho que é laranja aqui, né? Sejus? Sei lá. Listradinha, igual do irmão Metralha. E ele tinha uma bola. Uma corrente com uma bola no pé. Estou mostrando meu sapato novo. Aproveitando, fazendo marketing. Presta atenção. Paulo era um prisioneiro. Então, quando ele chegou lá, as pessoas, né, o Júlio estava junto. Porque desse navio que se perdeu, não se perdeu ninguém, só o navio. Então, o Júlio estava junto, é claro. Paulo, vem cá. Eu prende dali. Não, pode não soltar. E Paulo amarrado. E o pessoal daí está olhando e falou assim, cara é prisioneiro. Esse cara é procurado, esse cara é de Alcatraz. Esse cara é perigoso. Então, Paulo não chegou com a carteirinha de apóstolo curandeiro. Ele chegou com uma estigma, prisioneiro. Vagabundo, bandido, assaltante, estuprador, sei lá, qualquer outra coisa. E agora esse homem está curando vidas. E esse mesmo homem que chegou sem saber porquê, agora se transforma no evangelista. E porque esse homem foi parar em Malta, a palavra de Deus chegou naquele lugar. Meu irmão, Deus envia você para lugares, para que a palavra dele vá com você. Você é o atalaia do Senhor, você é o arauto do rei. Deus quer usar você, querido. Os anjos queriam fazer o seu negócio, mas Deus falou, não, o anjo não pode. Eu vou mandar quem? Eu vou mandar Paulo, eu vou mandar Saulo, eu vou mandar qualquer um. Porque o importante não é a pessoa, é o que ela fala. E o que ela fala vem do Espírito. E o Espírito Santo convence a pessoa do pecado, da justiça e do juízo. Você acha que você veio para cá à toa? Tenho certeza que soprou um ventinho. Aí tu está aqui hoje. Você está aqui para ouvir isso, querido. Que você vai voltar lá para o teu trabalho. Tu vai voltar lá para a tua esposa, para o teu marido, para a tua casa, para a tua vizinhança. E pessoas vão começar a te procurar para você curá-las. E olha, escute, não é só cura física, não. Muito pelo contrário. São curas afetivas. Curas emocionais. Curas da alma, do coração ferido. Irmãos, nós vivemos numa década, num século de pessoas feridas na alma. Você sabe disso? Por que você acha que uma pessoa é fechada no trânsito? Ela acabou de receber um aumento. Ela passou em casa, deu um beijinho na esposa. A filhinha foi para a escola e tirou 10. E ela está indo agora trabalhar. E ela está no seu carro novo. E ela toma uma fechada de um outro carro. Ela sai do seu carro endemoniada, como se fosse um mendigo de rua, paraplégico, os filhos todos mortos, e ela age como um pervertido emocional e quer socar a cabeça do outro. O que é isso? O que é isso? Alma ferida. Por fora estamos lindos, cheios de tecnologias, cheios de iPhones, iPads, smarts, blá, 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 blá. Mas por dentro a nossa alma está cada dia mais frágil. Falou um negocinho assim com você, já destruiu o teu dia. E eu ouço isso, pessoal. Acabou meu dia. O que houve? Fulano falou que não gosta de mim. Meu Deus, que fragilidade emocional. Irmão, você tem a chave, o remédio para a fragilidade dos homens. Você tem o Criador com você. Ele vai lá e faz uma manutenção na criatura, mas ele precisa que você, como Paulo, manifeste o seu poder. Está entendendo isso? Está entendendo isso? Então diga, bendito Euroaquilão. Ele me leva a lugares para ser um abençoador. Abençoa quem está do teu lado aí. Diga, Deus te abençoe. Mudanças de rota, de lugar, de emprego, de cidade, de igreja. Muitas vezes são uma grande oportunidade que Deus te dá para você ser uma bênção, irmão.
Aquilo que você pensa que é uma perda, muitas vezes é uma porta que Deus está abrindo. Aproveita essa porta em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Sexta coisa, vamos ler verso 10. Ele está falando da cura, né, dos enfermos, os quais, aquelas pessoas que eles curavam, nos distinguiram, ou seja, nos separaram com muitas honrarias. E tendo nós de prosseguir viagem, nos puseram a bordo do novo navio que eles pegaram para um navio da Alexandria, tudo o que era, então preste atenção, meu irmão, em nome de Jesus. Eles ficaram nessa ilha 90 dias. Durante 90 dias, Paulo foi fazendo ali a pregação do evangelho, curando vidas. E agora atraca um outro navio para levar esses homens para Roma. Eles eram de lá. Tinha muita gente ali com família e tal. E esse pessoal da ilha ficou tão grato, que além das honrarias, eles deram suprimentos para a viagem. Ou seja, depois que o Aquilão passou pela vida de Paulo, Paulo e a tripulação foram ainda mais abençoados. Então repare, querido, que aquilo que você pensa que é um prejuízo hoje, lá na frente é uma grande porta de prosperidade. Aquilo que você está olhando hoje dizendo, perdi, Deus está falando, não perdeu, eu vou acrescentar. Na minha opinião, se perdeu a embarcação inicial. O navio Adramitino se perdeu. Na minha opinião, jogaram a carga fora. Lá em casa, eles jogaram o trigo fora, começaram a jogar tudo fora. Quando começou a afundar, não adiantou nada, acabaram batendo lá nas rochas, quebrou tudo. Mas eles foram perdendo tudo. Então, na minha opinião, a ilha é uma ilha de perdas. Mas aí, quando eu vejo eles saindo da ilha, eu vejo eles saindo da ilha num navio melhor, supridos e honrados. Tudo porque eles enfrentaram um tufão. Então, quando o tufão é de Deus na sua vida, depois que ele passa, você está melhor do que estava antes. E assim tem que ser. Porque o nosso Deus não é um Deus de confusão, Ele é Pai, Ele quer nos abençoar. Então, meu filho, minha filha, se você está passando por uma situação grave, que te tirou da rota, te tirou do norte, você está ao léu mentalmente, espiritualmente, afetivamente, fique tranquilo, Deus está no controle. E na hora certa a tua bênção vai chegar. Depois que você cumprir aquilo para o qual você foi chamado. Deus te levou para essa ilha. Deus te levou para esse lugar. Porque existe um ministério a ser cumprido nesse lugar. Deus movimentou o tabuleiro dos homens. E colocou você muitas vezes numa casa que você não gostaria de estar. Pastor, quando eu vou conseguir me livrar dessa família? Depois que você abençoá-los. Pastor, quando eu vou sair dessa empresa? Depois que você abençoá-la. Pastor, quando eu vou deixar esse ambiente que eu não gosto, ele é hostil, a minha casa não é em Malta, a minha casa é em Roma. Você vai voltar para Roma, querido, pode ter certeza, mas primeiro cumpra a tua missão em Malta. Cumpra. O tempo é de Deus. 90 dias podem ser 90 semanas, 90 meses, eu não sei. Mas uma coisa é certa, Deus falou com Paulo, você vai chegar diante de César, mesmo que tenha que passar pela ilha de Malta. E Paulo chega lá. Você vai chegar lá também. Deus prometeu para você? Quantos têm uma promessa de Deus? Levante sua mão direita. Diga, graças a Deus. Eu tenho uma promessa de Cristo na minha vida. Pode vir a ventania, o temporal, a ilha de Malta. Ainda assim, eu creio, eu vou chegar lá. Aplauda ao Senhor por isso, querido. Glória a Deus. E para a gente encerrar, vamos ler o verso 11. Ao cabo então de 3 meses, embarcaram num navio alexandrino
que invernaria na ilha e tinha por emblema Dióculos. Tocando em Siracusa, ficamos ali 3 dias, donde bordejando chegamos a Régio. No dia seguinte, tendo soprado vento sul, em 2 dias, chegamos ao porto de Puteoli, onde achamos alguns irmãos, que nos rogaram, pediram, que ficássemos com eles, pelo menos 7 dias. E foi assim que nos dirigimos a Roma. Só até aí. Ah, irmão, às vezes você lê o texto e fica procurando onde está o mistério. Mas tem um negócio aqui, não estou achando. E quando tem esses nomes engraçados, né? Dióculos, Siracusa, Régio, Puteoli. Aí você fica meio... Parece que Deus coloca assim uns negocinhos meio charada. Tem aqueles palavras cruzadas que você fica procurando a palavra. Mas é porque Deus quer que você medite na palavra. E não apenas leia. E a meditação requer atenção, oração, concentração e contextualização da Bíblia. E aí eu comecei a me lembrar do início, quando Paulo saiu lá de Cesareia Marítima. Ele era o quê? Ele era o quê? Ele estava amarrado, sim ou não? Pois é. Aconteceu aquele negócio, Paulo orou, falou com os camaradas no barco antes de bater lá em Malta, para eles comerem, que Deus ia abençoar, que o anjo tinha falado com ele e tal, mas Paulo está amarrado. Quando o navio começa a afundar, eles começam a ficar preocupados ali, o navio dá uma encalhada nas pedras, já na praia da ilha de Malta. E naturalmente, Paulo agora, para poder pular no mar e nadar, quero crer, foram lá e cortaram a cordinha que prendia Paulo, ou a corrente, abriram, sei lá, o cadeado, e Paulo pula no mar, juntamente com aqueles 270 e tantos homens, e eles chegam à praia nadando ali, exaustos, quando são recepcionados por aqueles bárbaros. Eles vão ali catar o graveto, fazer tudo ali. E Paulo então começa a manifestar o poder de Deus, Paulo começa a se mostrar um homem humilde, Paulo começa de repente a curar ao curar outros. E durante 90 dias Paulo deu testemunho da sua vida através da prática de boas obras. Agora, para um outro navio, Paulo entra. Mas Paulo não está mais preso. Paulo agora está livre. Paulo agora não está mais no porão com as pessoas encarceradas. Paulo agora já conversa livremente com as pessoas que estão no navio. E mais, entre um porto e outro, olha que tremendo. Entre um porto e outro, até chegar a Roma, eles encontram alguns irmãos, talvez entrando no barco para fazer algum tipo de trabalho, levando mercadorias, comércio. Ô, irmão Paulo, toca aqui. Paulo, vamos ficar aqui em casa um pouco, cara. Vamos ficar aqui, vamos passar uns dias aqui, pelo menos uma semana, cara. Eu comprei uma porquinha, uma leitoinha, a gente vai fazer no fogo. Poxa, Paulo, vamos ficar aqui em casa, eu acabei de terminar minha casa, então vamos lá, né? Porque a gente tem essa mania de levar as pessoas em casa quando a gente termina a casa, né? Comprou um móvel novo, a gente leva a gente para ver. Se ninguém vê o móvel, você fica frustrado. Ninguém viu o meu móvel. Você tira foto e põe no Facebook, né? Mas olha aqui, irmãos, o mistério está aqui. É que antes do tufão, antes do Euroaquilão, Paulo era um prisioneiro. Agora ele é um convidado de honra. As cadeias caíram. Malta libertou Paulo. O tufão, o problema, a desgraça, aquilo que era de morte, na verdade não matou Paulo, pelo contrário, libertou Paulo. Paulo agora pode ficar onde ele quer. E reparem, leia em casa que ele chega em Roma, ele não vai para a prisão, ele aluga uma casinha.
Tudo bem, ele ainda estava sob proteção policial, era, como se fala, prisão domiciliar, né? Mas ele vai para casa. E na casa dele ele prega, ele faz um grupo familiar, Atos. Mas quando Paulo saiu lá de Cesareia Marítima, debaixo da égide de Festo e de Agripa, ele sai como prisioneiro. Ele tinha 2 anos que estava prisioneiro lá em Cesareia Marítima. 2 anos! Ele tentou de todas as formas convencer que ele era inocente e não conseguiu. Então ele sai como prisioneiro de Roma. Mas agora, o barco onde Paulo está passa por um Euroaquilão. E quando o Euroaquilão vai embora, e quando Paulo volta para a sua rota, escute o que Deus está falando com você. Quando você voltar para a sua rota, querido, as algemas que te prendiam vão estar quebradas. Muito mais do que te abençoar, te dar experiência, Deus, com esse tufão, quer te libertar. Libertar das algemas da cultura pagã, da religiosidade, quer libertar pessoas de vícios, de mandingas, de maus hábitos. Deus está querendo que a igreja, a noiva ataviada, seja liberta das algemas do pecado. E o Euroaquilão foi o grande precursor dessa mudança na vida de Paulo, mudança física. Paulo agora, ele está com as suas mãos livres para escrever. Paulo agora está com as suas mãos livres para abraçar, irmão. Quantos aqui já não enfrentaram uma situação terrível e depois que passou, ficaram mais humanos, ficaram mais amorosos, ficaram mais tolerantes, irmãos? As provas que Deus permite não são para nos destruir, são para nos fazer crescer. Você está passando uma prova? Você está vivendo um tufão na sua vida emocional, afetiva, física, financeira? Fique tranquilo, irmão. Tem algema aí que vai cair. Mas pastor, eu não sou um prisioneiro de guerra. Pastor, eu não sou um prisioneiro do sistema penitenciário, não. Mas hoje, irmão, o diabo nos prende não é nas pernas e nos braços. É no coração, é na mente, é no consumismo, é na ambição, é na prostituição. São nos vícios de pornografia pela internet, pelo Facebook, irmão. Tem gente algemada sentada do teu lado. São algemas que nós não enxergamos pelos olhos físicos. São algemas espirituais. Tem muita gente aqui que está me assistindo isso aqui, ó, pelo telão lá fora, ou pela internet, completamente amarrado por Satanás. Mas escute, o Euroaquilão está chegando para desfazer as obras do diabo. O Euroaquilão enviado por Deus, querido, ele vai balançar a sua vida, mas as algemas vão quebrar em nome de Jesus. Você crê nisso? Você crê nisso, querido? Então, para mim, de todas as 7, essa aqui é a mais tremenda. É ver Paulo entrando no navio, amarrado, prisioneiro, e depois do tufão ele sai como pregador e vai para a casinha dele tomar um café da tarde, junto com Lucas, com Tiago, Natanael e a turma dele. Irmão, depois que esse vento passar, sabe, muitos ventos eu vivi na minha vida, muitos. Hoje eu testemunhava nessa tarde para o irmão daqui da igreja um vento financeiro que eu vivi em 2000 e alguma coisa. Foi uma tragédia. E eu olhei para trás e falei, meu Deus, agora não tem mais jeito. Eu saí desse vento muito melhor. Pastor, mas você perdeu o dinheiro? Perdi. Mas eu ganhei experiência. Eu ganhei humildade. Você às vezes vai perder um pouco daquilo que você dá valor, para valorizar aquilo que Deus dá valor. Preste atenção nisso. Quem disse para você que vir para a igreja é sinal de ficar rico, mentiu para você. Se a riqueza dessa pessoa está vinculada às coisas aqui da terra, onde a traça e a ferrugem consomem, ela mentiu para você. Porque a riqueza maior, querido, é uma mudança de dentro para fora. Essa é a riqueza, querido, que nós pregamos nesse púlpito. Porque quando você muda de dentro para fora, ainda que o valor financeiro seja o mesmo, a sua alegria vem do Senhor.
fidelidade de Deus, ainda que os problemas estejam batendo a porta, você olha e diz: maior é aquele que está comigo do que aquele que é contra mim. Você precisa entender, meu irmão, que quando Deus lança um tufão sobre as nossas vidas, é porque Ele quer que a gente cresça. Você vai crescer nessa tormenta, você vai crescer nesse tufão, em nome de Jesus. E as algemas que te prendiam no passado vão cair por terra. Eu ouço o barulho de muitas correntes caindo pelo chão, porque Deus vai desfazer o laço, quebrar o arco, em nome de Jesus. Oh, glória! Vamos ficar todos de pé, na presença de Deus. Oh, aleluia! Meu Deus! Que doido! Meu Deus! Ô doido! É isso que Deus quer fazer com você, irmão. Aleluia! Feche os olhos. Comece a orar. E comece a ouvir barulho de corrente cair do seu lado aí, ó. É espiritual. Só ouve quem é espiritual. Quem é carnal não vê, não ouve nada. É mudo, surdo, cego. Mas quem tem o Espírito de Deus enxerga, ouve, porque recebeu de Deus esse talento. Aleluia. Começa a orar. Eu quero fazer um convite aqui essa noite. Eu quero fazer um convite por quem quer. Não um tornado na sua vida, um furacão, um vento, uma tragédia. Eu quero orar por quem quer a cruz de Cristo. Na cruz, os nossos pecados foram perdoados. Na cruz Deus fez algo na minha vida, irmãos, que eu não tenho como te explicar. Na cruz eu vi, com os meus olhos físicos e espirituais, Deus transformando o lamento em baile, transformando a terra seca em rios de águas vivas. Eu vi. Eu provei dos mistérios da palavra de Deus. Quando a palavra de Deus diz: tudo posso naquele que me fortalece, eu pude. Eu enfrentei a tormenta, eu enfrentei o perigo, eu enfrentei a espada, eu enfrentei a nudez, irmão. E eu me fortaleci no Senhor, porque Ele estava comigo. E talvez você esteja vivendo esse tornado, esteja vivendo essa agonia, essa angústia, essa falta de rota. Escute o que o Espírito diz à igreja, com o olho fechado, apenas ouça. Pessoas perturbadas porque não tem uma rota de vida, não sabe por que vieram, porque estão vivas, porque têm uma família. E muitas vezes se pegam chorando em frente ao espelho, sem ter uma rota, um mapa náutico, porque alguma coisa balançou, bagunçou, destruiu tudo. E apesar de você estar no seu barquinho, apesar de você ter dinheiro no banco, estar empregado, muitas vezes a sua alma está aflita, está sem rota. Eu quero te dizer, meu irmão, que eu conheço um homem que é a bússola da igreja. Eu conheço um homem cujo barco você nunca precisa ter leme, não precisa ter timão, não precisa nada, porque ele é aquele que dirige o barco da nossa vida. Eu conheço um homem, querido, que você não precisa ter um gerador de energia, porque ele é a lâmpada do mundo. Eu conheço um homem que mesmo na tormenta ele dá uma palavra, e aquilo que era uma grande tempestade se torna um mar completamente em bonança, porque ele acalma o mar e faz essa tempestade cessar. Eu quero orar a você que precisa receber um toque de Jesus Cristo nessa noite. Pastor, eu ouço falar de Jesus desde que me entendo por gente, que Jesus é o Salvador, que Jesus é bom, que Jesus faz milagres, mas eu nunca confessei publicamente que Jesus é o Senhor da minha vida. E a Bíblia diz que você precisa crer com o coração e confessar com os lábios que Ele é Senhor, porque aquele que confessa Jesus diante dos homens, no dia final, no dia do juízo, Deus vai confessá-lo diante do Senhor. Mas aquele que não confessa Jesus diante dos homens, no dia do juízo, Jesus não o confessará diante do Pai. Então o que eu estou falando aqui é muito sério, é muito maior do que qualquer provação.
É muito maior do que qualquer prova que você passe nessa terra, porque estamos falando aqui da eternidade. Eu quero orar por pessoas que têm a convicção pelo Espírito Santo de que não vieram a essa igreja hoje ao acaso. Vieram porque foram trazidas por um vento. Vieram porque foram trazidas de alguma forma, e ainda que não quisessem estar aqui nesta ilha de Malta, é aqui que Deus falou ao seu coração. Então, se você quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador, se você quer voltar para Jesus, pastor, eu já fiz essa oração e eu me desviei. Eu me desviei. Eu acabei tomando atalhos. Eu tentei fugir do Arquilão, eu fui pelas costas do Mediterrâneo. Eu tentei fugir do Arquilão e contratei pessoas para me ajudar a fazer um mapa náutico melhor, pastor, mas a cada dia que passa eu vejo que a tormenta aumenta na minha vida. Então, querido, talvez você precise hoje voltar para o barco de Jesus. Talvez você precise hoje recomeçar a sua jornada, a sua viagem missionária. Talvez Deus queira trazer à sua memória as promessas que Ele fez e que ainda não cumpriu porque você não está na rota que Ele estabeleceu. Mas hoje você vai voltar para a rota e as promessas vão começar a se cumprir. Eu quero orar por você que quer aceitar Jesus. Eu quero orar junto com você, se você quer voltar para Jesus. E se você quiser, sem nenhum pingo de receio, querido, instruído pelo Espírito Santo de Deus, tenha força, fé e coragem para tomar essa decisão e sair do seu lugar e vir aqui à frente. Venha aqui à frente, querido, porque nós vamos orar por você. Aleluia. Esse tufão que parece um problema hoje, lá na frente vai ser uma bênção. E você vai testemunhar, como Paulo testemunhou. Pode ter certeza disso. Senhor Jesus, estamos aqui, ó Deus, para louvar o Teu nome. Que coisa linda, ó Deus, que o Senhor fez aqui nessa noite. E estão todas as vidas aqui, Pai, que se renderam ao Senhor. Nós queremos como igreja, Deus, orar aqui agora por cada uma delas, Pai. Tu conhece o coração. Tu sabe desta ventania que cada uma passou para estar aqui nessa noite, Pai. E elas estão passando por este vento para entrar dentro de uma experiência, Pai. Que todos os grilhões, que tudo aquilo que veio de contra a palavra contrária seja quebrado agora, pelo poder que há no nome de Jesus. E que eles possam, cheios do Teu Espírito Santo, viver uma experiência contigo. Abençoa cada uma por extensão a sua família, Pai. Que a Tua mão venha estar estendida, Deus. Que o Senhor possa colocar em ordem aquilo que saiu. E que todos possam entender que foi o Senhor, Pai. Trata cada um dos caráteres para a glória do Teu nome. Assim nós oramos em nome de Jesus.